do segundo período legislativo de 2015, em 16 de novembro de 2015. Pergunto aos senhores se dispensam a leitura da ata anterior, já que foi encaminhada para o e-mail de todos os vereadores. Não havendo nenhuma objeção, coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Passo a palavra ao secretário Chico Neto para fazer a leitura do pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. Com a palavra o vereador Chico Neto. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras e a todos os ouvintes. Pequeno expediente. Comunicado sem número. Pedido de inscrição de chapa para a eleição da mesa diretora da Câmara para o ano de 2016 com a seguinte composição. Presidente, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, PSD. Vice-presidente, Uliana Bezerra de Carvalho, PMN. Segundo vice-presidente, José Wellington de Melo Gonçalves Júnior, PDT. Primeiro secretário, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, PSD. Segundo secretária, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, PSD. Convite sem número das edições democráticas Rocha e Arte Café, convidando para o encontro com a autora da Ana Vale, que estará autografando o livro O Tempo em Inhamuns, um relato etnográfico que ocorrerá dia 19 de novembro de 2015, às 18 horas, no Parque da Cidade. Indicação número 465/2015, de autoria do vereador Wellington Júnior, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a construção de uma academia ao ar livre na Praça Nova do Bom Jesus, distrito de Barra Nova, neste município. Indicação de autoria do vereador Wellington Júnior, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a construção de um ginásio poliesportivo para a localidade de Açudinhos e Barreiros, distrito de Inhamuns, deste município. Indicação de autoria do vereador Wellington Júnior, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a construção de casas populares para a localidade de Cachoeirinho do Paicenô, distrito de Barra Nova, deste município. Indicação de autoria do vereador Wellington Júnior, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, o saneamento básico da vila de Poço da Onça, distrito de Carrapateiras, deste município. Indicação de autoria do vereador Wellington Júnior, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através que encaminhe o projeto de lei dispondo sobre a viabilização de transporte, ônibus, motopique, as pessoas de baixa renda que tiverem membro na sua família falecido para locomoção de familiares ao cemitério. Indicação de autoria do vereador Wellington Júnior, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a capinagem de limpeza geral do bairro Rabeca, na sede distrital do município. Indicação de autoria do vereador Alaô Mota e Agenor Mota, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, melhorias na Praça Aldir Cavalcante Mota, localizada em frente ao Estádio Municipal Gerardo Feitosa de Souza, bairro Tauazinho, compreendendo a recuperação na sua construtura, iluminação que se encontra desativada, bem como colocação da placa denominativa. Indicação de autoria do vereador Alaô Mota e Agenor Mota, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, melhorias na Avenida Alaô Cavalcante Mota, que liga o centro da cidade ao bairro Tauazinho, compreendendo, dentre outros, a iluminação e colocação de placas denominativas. Grande expediente. Projeto de lei legislativo número 101, de autoria do vereador Wellington Júnior, determina a obrigatoriedade das escolas municipais efetuarem no início do ano letivo seminário antidrogas para os alunos da rede municipal de ensino
do município de Itauá. Projeto de lei legislativo número 100, de autoria do vereador Wellington Júnior, dispõe sobre o recapeamento de vias pelas prestadoras de serviço público em até 48 horas depois de finalizar o seu serviço no município de Itauá. Projeto de lei legislativo número 99, de autoria do vereador Wellington Júnior, determina a obrigatoriedade da contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Itauá e dá outras providências. Projeto de lei executivo número 108, de autoria do Poder Executivo, equiparar o salário base do cargo efetivo em extinção de economistas com o salário base de função em extinção de assessor jurídico na forma que indica e adota as providências. Projeto de decreto legislativo número 25, de autoria do vereador Wellington Júnior, concede o título de cidadão tauense ao senhor Antônio Jário Lima Pinheiro e adota outras providências. Ordem do dia, projeto de lei legislativo número 98, de autoria do vereador Vone Souza, institui o Dia do Agricultor e a Semana Municipal de Desenvolvimento da Agricultura no município de Itauá e dá outras providências. Projeto de lei legislativo número 96, de autoria do vereador Wellington Júnior, cria e equipe de acompanhamento de obras comunitárias. Projeto de decreto legislativo número 22, de autoria do vereador Vone Souza, concede título de cidadania tauense ao senhor José Rênio César Cavalcante Ricardo e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 24, de autoria do vereador Ronaldo Filho, concede título de cidadania tauense ao senhor Joaquim Martins de Souza e adota outras providências. Com a palavra o presidente. Terminada a leitura do pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia, passaremos agora o uso da tribuna. Convido o vereador Felipe Viana a fazer uso da tribuna. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas vereadores. Gostaria aqui de trazer a público nesta casa que em breve nós teremos aqui a eleição da nova composição da mesa desta Câmara Municipal. E aqui, desde logo, parabenizar o nosso amigo vereador Ronaldo Filho, a doutora Fátima Veloso, a vereadora Fátima Guedes, a vereadora Williana, e a todos os demais colegas vereadores que realmente nós conseguimos aqui fazer uma composição e de termos uma chapa única. Vou dar uma melhorada aqui. Gostaria aqui hoje, no uso deste microfone, fazer aqui algumas ponderações sobre o que vem ocorrendo na economia do nosso país e os possíveis danos que podem serem causados, os danos que possam ser causados aqui no nosso Nordeste. Há de convir, vereador Vone, que deputados do Sul, deputados do Paraná, deputados de Minas Gerais, deputados, principalmente o deputado Ricardo Barros, deputado federal do PP do Paraná hoje, ele sendo relator do orçamento do ano que vem, ele pediu corte no Bolsa Família. Ele pediu um corte no Bolsa Família no valor estimado em aproximadamente mais de 10 bilhões de reais. E eu acredito que realmente esse deputado não conhece a realidade e a economia dos municípios nordestinos, dos municípios brasileiros que hoje realmente, e a realidade da família brasileira. Porque há de convir que com esse corte,
o impacto será muito grande na economia brasileira, será muito grande o prejuízo nas famílias brasileiras, porque, de certo modo, o Bolsa Família é o que hoje sustenta as famílias que se encontram na margem da pobreza. E eu acho que esse tema, acredito e tenho a plena convicção que esse corte é um corte proposto absurdo. E um corte no qual a gente não pode aqui aceitar, porque as famílias tauaenses hoje que vivem e que recebem esse benefício hoje, realmente, aqui seria um prejuízo enorme. Mais jovens para entrar no mundo das drogas, mais problemas nas famílias, as famílias irão passar fome. A gente também não pode aceitar é que as famílias continuem só vivendo do Bolsa Família também, sem buscar um trabalho, sem buscar uma alternativa de renda familiar e ficar tão somente dependendo do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família hoje representa muito para uma pessoa que é pobre. E a gente não pode aqui admitir que esse corte venha a atingir as famílias brasileiras no ano que vem. Então eu peço que aqui essa mensagem seja levada, porque nós não podemos aceitar e não podemos aqui deixar as nossas famílias cada vez mais na miséria e na pobreza. E outro assunto, vereador Marco Caracas, senhor presidente, que eu venho trazer aqui, é que, infelizmente, o Banco Central, agora, no final do mês de outubro, já começou a prever uma nova alta. E essa alta da nossa energia pode chegar até 52%. Nós já sofremos um aumento esse ano em quase 100%. E agora ter mais um aumento de 51%, 52%, eu acho isso um certo absurdo. Como também de mais 15% na nossa gasolina. Se hoje o litro de combustível de gasolina aqui em Tauá custa R$ 3,99, com esse aumento nós vamos ter aqui a gasolina em Tauá R$ 4,60. R$ 4,60. E as contas de energia aqui vão ter um aumento maior do que os registrados já em 2014. Que o preço da energia elétrica pode subir 52%, segundo a estimativa divulgada pelo Banco Central. E a previsão consta na ata da reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom. Então, em setembro, a previsão do Banco Central era de uma alta maior para a energia, em torno de quase 50%. E hoje, realmente, a gente tem um aumento no gás de cozinha, que nós já tivemos aqui, de 20%. O gás de cozinha que era R$ 48,00, acho que hoje já está R$ 56,00. Já o gás de cozinha vai ultrapassar R$ 65,00. Em um ano nós vamos ter um aumento acumulado em quase 40% só no gás de cozinha. É por isso que alguns comerciantes dizem: como é que eu vou vender o gás de cozinha se as famílias também já têm algumas alternativas de fazer os seus alimentos com produtos elétricos? Você vê hoje, você faz um arroz numa panela elétrica. Hoje você esquenta uma comida no micro-ondas. Você faz um sanduíche numa sanduicheira. E cada vez mais desestimulando o uso de gás. Só que quando a família diminui o consumo de gás, ele aumenta o consumo de energia. E aumentando o consumo de energia, acaba saindo quase na mesma coisa. Porque a energia aumentando aqui quase 52%, a previsão, então, quem pagava 50, estava pagando 100. E quem pagar 100 vai pagar aproximadamente 150. Ou seja, nós vamos ter aqui um aumento
se a gente fizer aqui em percentuais, de mais de 100% na energia só em um ano. Então a gente precisa rever isso. Ainda querem cortar o Bolsa Família. Uma pessoa que paga 30, 40 reais, 50 reais na sua casa. Aí hoje você pega, a sua energia pode ter um aumento de 50%. O gás tem um aumento, a gasolina tem um aumento de mais de 15%, a previsão. E o gás em quase 20%. Fato que nós já tivemos esses aumentos, acho que agora recentemente. O gás de cozinha, usei até esta tribuna aqui, em debate com alguns colegas vereadores, nós chegamos a essa conclusão. E o preço está aí, no mercado. E quem comprar o gás, já está notando o preço, a diferença no preço. Porque meu amigo Vilamar, por exemplo, lá na sua residência, lá no ProURB, ele sabe quanto custava o gás há 2 meses atrás. Hoje, quanto é o gás? Hoje, quanto é a conta de energia da sua casa? Doutora Fátima. Só baixar aqui um pouco o som. Só para reforçar um pouquinho, que está de um jeito que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se não esquentar o alimento no fogão, esquentar no micro-ondas, ninguém sabe o que é pior, né? Se é aumentar na conta de energia ou consumir mais o gás, que está mais caro. Então, assim, tudo tem aumentado, menos a questão salarial, né? Os cortes têm sido, também acontecido em alguns salários, né? E de certa forma, até aqui, então, a gente sabe que aconteceu na gestão e na condição necessária, porque os recursos do município diminuíram, né, nesse segundo semestre, os repasses, mas essa é a nossa situação, é a situação do Brasil, e isso é fruto, consequência, né, do meu ponto de vista, de uma má gestão. A gente não eu posso querer um carro de 600 mil reais, mas querer é uma coisa, poder é outra. Então, eu acho que foi feito muita coisa além do poder de compra, do poder de bancar. E vejo também que houve também muito investimentos em equipamentos que não têm condições de serem mantidos, porque a questão do recurso humano, a manutenção, quando quebra, é o maior transtorno do mundo para você conseguir que seja feito um conserto, a manutenção, e os cortes têm sido sempre na parte de recurso humano. Quantos, você fala de corte no Bolsa Família, era esperado, até porque a política de governo em cima do Bolsa Família foi muito pesada, só era em ampliar, e eu acho que um país que está crescendo, ele não aumenta o Bolsa Família, o número de pessoas inscritas no Bolsa Família, ele diminui, mas não numa situação como agora. Diminui numa forma de crescimento e de prosperidade de um país, onde aquelas pessoas que eram beneficiadas pelo Bolsa Família saem daquela zona de pobreza, se qualificam, seria o Pronatec, são absorvidas pelos setores de trabalho e não vão mais depender do Bolsa Família. Ao contrário de agora, que cortar o Bolsa Família no momento de necessidade é cruel. Do meu ponto de vista, é cruel, né? Mas a situação econômica do país é essa. Só ali no ABC Paulista, no meio do ano, eu vi uma reportagem que já estava em 24 mil desempregados no ABC Paulista. Estava naquela cor de férias coletiva para depois, né, demitir. Fizeram aqueles outros pacotes, mas no final das contas, não sei hoje atualizado o número de operários no ABC, principalmente na indústria automobilística, que estão desempregados. Vejo constantemente nas televisões, nos meios de comunicações, pátios lotados de carro, cada vez mais as montadoras alugando espaços para colocar os carros, diminuindo produção, demitindo.
e acumulando o que foi produzido sem ter saída. Uma verdadeira situação de crise. É inegável, você não tem como não admitir essa situação em que a gente vem atravessando, e não só esse ano, não. Esse ano, eu acho que caiu a máscara, do meu ponto de vista, a máscara caiu. Vereador Vone. Vereador Felipe, interessante a sua preocupação, até vai à tribuna da casa e traz essas preocupações. O Banco Central se manifesta, apesar de não ter confirmado as altas, mas se manifesta. Quanto à questão do Bolsa Família, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão. Eu acho que não dá para omitir aqui que o deputado falou, se referiu à questão do corte, mas de imediata, a presidenta Dilma já reagiu de que não teria cortes no Bolsa Família. Salve nessa lógica que a vereadora Fátima coloca. Se a pessoa ascendeu de categoria na classificação social, se arrumou emprego, se melhorou, aí realmente, acho que a gente tem realmente que achar que essa pessoa tem que sair. Agora, cortar o Bolsa Família numa situação dos beneficiários que estão enquadrados no programa, a presidenta reafirmou já por diversas vezes nos seus pronunciamentos que não há essa intenção, que não terá esse corte. Então, acho que requer que a gente possa aguardar um pouco, no sentido de ver as coisas acontecer. Quanto à questão da crise, ela é notória. Todos os gestores públicos, aí a nossa prefeita tomou essas decisões de fazer corte, de ajustar a máquina administrativa. Acho que a Dilma precisa fazer isso também, inclusive nos ministérios. Eu acho que tem muita gordura ainda que precisa ser cortada. E aí a gente tem uma outra visão quando se trata da questão do nosso Nordeste, né, vereador Agenor? Então, é muito importante que a gente possa fazer esse contraponto das políticas que são. Agora, temos que ter os investimentos adequados para que as pessoas também melhorem, e aí que o Bolsa Família seja apenas para aquelas. Agora, cortar nesse momento, aí ninguém é a favor, e essa situação ela é preocupante, mas eu acho que requer que a gente possa aguardar um pouco, porque tem a palavra da presidenta no sentido de que isso não acontecerá. Então, a gente precisa, lógico que é louvável a sua cautela, você está colocando apenas como preocupação, e é louvável o seu pronunciamento, mas é importante que a gente possa aguardar um pouco. Obrigado, vereador. Vereador Alaú. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, o vereador Felipe, que se encontra na tribuna. De suma importância, o seu pronunciamento e a sua preocupação, que é de todos nós, lógico. A situação do país realmente ela não tem ainda um horizonte muito recente para que haja uma melhora ou uma viravolta. E concordo com as palavras do vereador Vone quando ele diz que a gente tem que aguardar realmente quanto ao Bolsa Família. Porque é um programa que a presidente tem se apegado a ele e que as pessoas mais humildes. Agora, algumas pessoas, Vone, tem acontecido, a pessoa não está se enquadrando, foi cortada por isso. Então, não está se enquadrando dentro do projeto. Então, tem que ser cortada mesmo. Se adquirir uma condição melhor, deverá ser excluída. E quanto à COELS, eu estou aqui com alguns, quanto à COELS e também acrescenta a CAGES, Felipe Viana, de pessoas que tiveram suas contas esse ano dobradas, está entendendo? Principalmente a água. Como é que eu dobrei se eu não usei água? Como é que teve um consumo 100% e não tem água? A água é racionada. Pode olhar que a água tal é racionada, faz tempo. Quando passa alguns dias no seu bairro, falta, vai para o outro. Ainda bem que hoje está praticamente sem ter assim, uma crise, porque está sendo controlada, tá certo? E a nossa preocupação que tem aqui da Câmara é para que a CAGES ela procure evitar esses vazamentos, porque senão a coisa vai ficar muito pior. E quanto à energia, você tem mais do que razão. Se vai para a elétrica, deixou o gás aqui, foi para a elétrica, acumulou lá na elétrica, né? Se deixou o gás. Então, você está certo e nós devemos nos preocupar com tudo isso. Muito obrigado.
Gostaria aqui de pedir o tempo de liderança, senhor presidente, só mais para a gente poder encerrar aqui os nossos assuntos. E também aqui gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre os últimos acontecimentos e vendo o pronunciamento de um deputado federal do Piauí, ele fazendo algumas observações sobre comentários acerca de um acontecimento no estado do Piauí, onde, numa colisão do metrô do Piauí, acabou morrendo um maquinista e seu auxiliar, e ele, como nordestino, nós, como nordestino, eu realmente me senti ferido e concordei com tudo que o deputado disse, porque essa discriminação com o povo nordestino, com o povo do Sul, tem que se acabar. E os comentários, vereador Ronaldinho, foram os piores possíveis. Há menos 2 vagabundos para votar no PT. Menos 2 votos do PT. Menos não sei o quê. Quer dizer que nordestino não tem valor em nada. Querer discriminar o nordestino, onde um país que foi governado por um nordestino por 8 anos, pelo presidente Lula, e que o Brasil cresceu muito e hoje querer discriminar o nordestino, eu acho isso absurdo. E nós devemos fazer essas observações, porque nós não somos de acordo com esses abusos praticados pelas pessoas que realmente não conhecem a realidade nordestina e não conhecem o povo nordestino. E, senhor presidente, adentrando aqui nesta casa, alguns dos guerreiros e agentes do Pró-Cidadania, eu gostaria aqui, no uso desta tribuna, somente fazer algumas ressalvas sobre o programa. Gostaria aqui de pedir uma audiência com a senhora prefeita, o secretário de Segurança do nosso município, o Coronel Deladier, com os representantes da classe, porque nós temos que resolver algumas questões administrativas, porque hoje nós sabemos que o Pró-Cidadania vem desenvolvendo um grande trabalho frente à segurança do nosso município e que merece respaldo. Claro, há de convir do grande esforço da nossa prefeita em manter o convênio, porque até hoje realmente, se a gente parar para ver nos estados, nos municípios do nosso estado, acho que somente Tauá ou uma outra cidade realmente consegue manter o Pró-Cidadania. Mas aqui nós viemos trazer alguns elementos no mais tocante sobre aos EPIs, para que a gente possa dar os equipamentos de proteções individuais aos agentes, por exemplo, coletes à prova de bala. Nós podemos aqui também trazer uma boa qualidade nas algemas, para que a gente possa também oferecer, no mínimo, as condições de trabalho que são necessárias aos nossos agentes do Pró-Cidadania. Porque eu sempre defendi nesta casa uma guarda municipal armada, mas que também, caso não seja ainda possível, nós devemos realmente reforçar o nosso Pró-Cidadania, respeitando os limites legais e trazendo aqui as condições mínimas de trabalho, questões salariais, que realmente deve ser observado. Então, porque nós tivemos aqui um aditivo, ou nós tínhamos aqui acho que era uma gratificação em torno de 18,5%. Só que o salário mínimo subiu e a gratificação não foi incorporada. Como também a questão dos EPIs, como já foi dito. Então a gente pede aqui uma reunião com a nossa prefeita, a gente pede uma reunião com o nosso secretário de Segurança e com os agentes do Pró-Cidadania,
para que a gente possa tratar as melhorias da classe, para que a gente sempre mantenha este grande programa aqui em nosso município, que é tão elogiado pela população tauaense. Volto a repetir, há de convir que... Volto a repetir, que o município tem feito um grande esforço, mas também nós precisamos oferecer as condições mínimas que a categoria precisa. Então, nós estamos aqui fazendo alguns encaminhamentos à senhora prefeita, para que possa fazer essa avaliação e, posteriormente, a gente possa nos reunir que seja essa reunião, assim, daqui a pouco tempo, não vamos esperar posterior para daqui a um mês, 1 ano, 2 anos, não. Uma reunião para ontem, para que a gente possa discutir essa situação e, a partir daí, a gente possa traçar os caminhos necessários, mais corretos, dentro do bom senso, dentro de uma lógica no qual o programa possa ser mantido em nosso município e que a população possa ter a certeza que o Pró-Cidadania realmente exerce um grande trabalho e que faz aqui a segurança da família do povo tauaense. Então, são aqui as minhas observações que eu quero trazer a esta tribuna e aqui também registrar a presença do meu amigo Rui da Vera Cruz. Estivemos lá junto com nossos outros amigos, com a Aparecida, com o Esqui, nós estivemos também com nossos outros amigos da igreja, Pastor Rocindo, visitando realmente a obra da escola da Vila de Vera Cruz. E gostaria aqui de agradecer à prefeita pelo bom andamento, que a construção vem sendo dado o seu encaminhamento. Então, realmente, o povo da Vera Cruz está muito feliz. Então, vamos aguardar que a obra seja concluída e que os alunos possam entrar na escola. Vereador Ronaldinho. Vereador Felipe, parabenizar a Vossa Excelência por mais uma vez estar trazendo temas de grande valia e importância aqui na plenária desta casa. E no que diz referente ao pedido de inscrição de chapa para a próxima eleição da mesa diretora, que Vossa Excelência citou, queria agradecer o apoio do colega Felipe e dos demais colegas aqui desta casa, e de uma forma especial agradecer também os colegas que compõem a chapa juntamente com a gente, a primeira vice-presidente Williana Bezerra, que não está aqui no plenário, o segundo vice-presidente José Wellington Junim, a primeira secretária a doutora Fátima e a segunda secretária a Fátima Guedes. E de uma forma carinhosa e especial queria agradecer a todos os colegas que juntamente conosco estão apoiando esse projeto. Muito obrigado. Gostaria aqui de encerrar minhas palavras e agradecer ao presidente pelo espaço. Convidar o vice-presidente vereador Vone para assumir a nossa cadeira enquanto fazemos uso da tribuna. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população aqui presente. Senhor presidente Vone, primeiro quero também parabenizar, através do vereador Ronaldinho, todos os integrantes da chapa protocolada na Secretaria da Casa para assumir a Câmara Municipal em 2016. Tenho certeza, vereador Ronaldinho, já de pronto, que você fará, juntamente com todos os integrantes da mesa e a colaboração dos colegas vereadores, um excelente trabalho, superando, inclusive, a atual, porque a Câmara Municipal tem tido essa preocupação de sempre procurar fazer o melhor e trazer os benefícios para a casa e para o nosso município. Senhores e senhoras vereadoras, também venho aqui tratar de um projeto que estamos trabalhando, e aí eu peço, inclusive, a ideia e a colaboração dos senhores para que possamos fazer um projeto bem feito, bem discutido, e que venha trazer realmente benefícios ao nosso
mercado local, porque eu dizia em outros pronunciamentos, aqui na tribuna desta casa, trazia a nossa preocupação sobre os 3 setores: agropecuária, indústria e comércio. Em tempos difíceis, em tempos de crise, aí ouvia pronunciamento brilhante do vereador Felipe Viana, em que tratava de algumas questões, aí não apartei, vereador, até porque iríamos tratar deste assunto também, porque a situação é muito preocupante. É verdade que o país, que o mundo e que nosso país e que nossa cidade está passando por uma crise muito grande. E aí, quando se fala na agropecuária, vereador Tarcísio, você que, Sua Excelência, que sempre fala que a agropecuária está quebrada, e aí eu concordo plenamente, até porque sou produtor e sou filho de agricultor, e nós sabemos das dificuldades enfrentadas hoje. Quer dizer, o que se tem, vereador Alaô, para disponibilizar para vender, não tem preço, não tem comprador. Então é uma situação muito difícil. Quando a gente anda, se andarmos hoje, principalmente no interior, ando bem, muito mais no distrito de Marrecas, e recebo todos os dias nossos conterrâneos, a gente fica triste porque a cada dia a situação sobre água se agrava muito mais. E aí a gente fica preocupado porque, mesmo sabendo que vão ser perfurados alguns poços profundos que estão chegando, mas estão chegando de uma forma tardia e lenta. Essa é a verdade. Por quê? Mesmo estando numa localidade onde tem um poço profundo, e aí, veja no distrito de Marrecas, quase sempre onde tem um poço profundo, a vazão já está lá embaixo. Não dá mais suporte. Mesmo que tivéssemos aqui máquina suficiente para perfurar esses poços profundos, ainda não daria conta. Então é preocupante a situação. Os carros-pipas que estão no Exército, eles abastecem, essa água é para o consumo, muitas vezes as pessoas usam até de forma inadequada, mas que é o jeito, porque só tem ela. Como é que você tem, às vezes, tem na sua cisterna uma água que é para o consumo humano, que é para beber, e você não tem para tomar um banho e vê aquela água ali, você usa. É errado, mas sim, mas usa. Não podemos condenar, é porque a dificuldade é muito grande. Então, é preciso que a gente traga sempre essa discussão para que possa avançar, para que possa agilizar, e são muitas as questões. Foi tratado aqui as semanas anteriores, né, sobre a questão do endividamento. Aí o vereador Alaú já me perguntava, né, as providências que tínhamos tomado. E aí, a nível da casa, nós procuramos fazer, vereadores, a Tarcísio, Alaú, demais, nós procuramos fazer o que a gente pode. Nós enviamos uma correspondência a todos os nossos representantes, seja a nível estadual ou federal, que foram votados aqui. Os deputados estaduais, votados aqui na nossa região, deputados federais, senadores, para que eles possam realmente tomar uma providência imediata na questão da prorrogação dessas ações, né, que estão aí a nível de Banco do Nordeste. Então, assim, a gente fica sempre procurando, porque a casa, o vereador, é a caixa de ressonância. Quando os líderes comunitários, aqui eu vejo alguns, estão lá nos distritos, recebem, né, Rui, primeiro a reivindicação, e vocês trazem para cá, para o vereador, para que a gente possa buscar, e a gente está fazendo de tudo para minimizar essa situação. Concedo a palavra ao vereador Tarcísio, em seguida vereador Wellington Júnior. Tarcísio. Presidente Antônio Marcos Caracas, eu sei que Vossa Excelência está tomando as devidas providências, ou já tomou as devidas providências, mas eu estou preocupado.
Eu estou preocupado porque esta briga que está havendo lá em cima vai nos prejudicar. Ela vai nos prejudicar, que eu fui informado que existe hoje 2 alas trabalhando. É até bom que trabalhem, mas eu queria que essas 2 alas, senadores, deputados do outro lado, se unissem em pró da agricultura, em pró do endividamento agrícola. E eu estou sabendo que cada um quer fazer para dizer que é o pai da matéria, está entendendo? Então, eu estou preocupado, eu estou sabendo que tem alas pertencentes à presidente Dilma que está trabalhando e já garantiu que dia 31 não vai acontecer nada, que ele prometeu que vai prorrogar até 15 ou 20 dias. E já a outra ala, que também não tem muita vinculação à presidente da República, também está trabalhando. Mas o meu interesse, presidente Marcos Caraca, era que essas 2 alas políticas, senador Eunício, senador Pimentel, se unissem, Tasso Gereissati, o nosso deputado Domingos Neto, o deputado Genesias Noronha, na nossa região, que se unissem, ao invés de, tudo indica, presidente, estão se dividindo, para dizer que é o pai da matéria. Isso é preocupante, porque quem se prejudica somos nós, produtores rurais, que estamos sofrendo, prestes a chegar dia 31 aí, e os bancos fazerem as obrigações dele. Mas eu soube por fontes importantes que existem 2 alas se combatendo para resolver o problema. Ao invés, presidente Antônio Marcos Caraca, de se unirem, mas não. Eu vou fazer aqui porque quem fez foi eu. Essa outra aqui não, quem trabalhou foi eu. Então, que essa audiência pública, não sei se o senhor já tomou providências, já deve ter tomado, viessem todos, Eunício Oliveira, o deputado Domingos Neto, todos, o menino do Parambu, o deputado Genesias Noronha, Odorico, todos, enfim, somando, nós possamos trabalhar em pró do parcelamento, da dispensa. Porque muita gente diz, olha, o senhor mesmo disse 80%. O Alaô disse, os homens estão dando até 80%. Mas nenhum, ou 2%, ou 3%, pega os 80%. Por quê? Tem dívida aí de 2 bilhões. Eu vou achar graça porque é bonito, 2 milhões o dinheiro. 80% dá o quê? Dá 160 mil conto. O que nós queríamos, vereador... Aí, não, eu quero terminar. Não, só para lhe ajudar. Porque a situação, pois não. Para lhe ajudar, nós queríamos que eles, pelo menos, parcelassem a dívida original sem o juro. O meu amigo, o governo está quebrado. Quebrou, apartou, e eles estão tentando hoje, parece que hoje eles vão tentar tirar o Eduardo, o presidente, deputado federal Eduardo, que é muito difícil. É muito difícil, sabe por quê, presidente? Porque estão divididos. O PSDB de um lado, o pessoal da Dilma do outro, o pessoal do outro, somando, para não tirarem. Não vai tirar não, porque o homem é perigoso. Além do homem ter, é brabo, é inteligente, e nós é que estamos perdendo, nós vamos perder. Porque nós estamos precisando, o nosso produtor rural está precisando urgentemente de alguém para vir aqui, para falar com a presidente Dilma, para resolver imediatamente o problema, porque está passando os dias.
Hoje é de 16, 17, amanhã é... Aí então acaba, vai terminar, vamos entrar em recesso, tá entendendo? E não vamos resolver o maior problema do Tauá hoje, da região dos Inhamuns, que é o endividamento, que é água. Ainda bem que água nós temos uma notícia boa. Um tauaense, nosso amigo aqui, acaba de chegar há 5, 6 dias, ele comprou uma perfuradora de poço, perfuratriz de poço, que fura até 300 metros. Rapaz, amigo nosso. Gente boa, eu já conversei com ele hoje, já fiz uma proposta a ele, para nós começarmos a cavar, porque até 300 metros é possível que não dê água, né, doutora? Se não cavar 300 metros... Ele cavou essa semana, hoje, ele cavou aqui no Trici, deu 60 mil litros d'água, com 180 litros, quer dizer, ele vai cavar mais barato, é uma boa notícia, ele vai cavar mais barato, e é um filho da terra, tá entendendo? Então, eu queria, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência que eu estou triste porque os homens estão brigando lá em cima. Aí eles brigando lá em cima, nós vamos apanhar aqui. Vereador Wellington Júnior. Presidente, esse tema que Vossa Excelência traz aí em discussão, eu quero lhe parabenizar, realmente é um tema que nós estamos muito preocupados. A nossa região, principalmente os Inhamuns e aqui de Tauá, nós não podemos assim nem imaginar como é que vai ser a partir do próximo ano se realmente não chover. Realmente nós estamos precisando que os nossos representantes juntem forças para que esses recursos cheguem de imediato. A audiência pública não adianta mais não. Não adianta mais audiência pública, não tem mais tempo para audiência pública. Pode mandar só o dinheiro, manda só o dinheiro do convênio que está resolvido o problema, que é o que nós queremos. Não adianta aqui mais mandar audiência pública, ser feita audiência pública, convidar os representantes, porque todos eles já têm conhecimento, já vieram aqui várias vezes, a casa já tomou conhecimento, como Vossa Excelência já disse aqui, já deu ciência a todos eles. O que nós estamos precisando aqui é do recurso, para que sejam cavados vários poços profundos, e urgente. E aí, sobre essa questão também do Banco do Nordeste, que Vossa Excelência também traz aqui e deixa todos os agropecuaristas, produtores aqui preocupados, aí pode dar esses 80%, como o vereador Tarcísio diz, tem uma dívida aí de 2 milhões de reais, não vale nem a propriedade do rapaz, da pessoa. Realmente tem que ser tomada uma providência de imediato, não com conversa, com audiência pública, não, isso não adianta mais não, meu irmão. Isso aí tem que ser realmente uma ação severa, rápida, que não tem mais o que ser feito. Nós estamos aqui morrendo de sede e muito preocupados. Eu quero só lhe parabenizar por esse tema mais uma vez, presidente. Agradeço os vereadores que partilharam, mas eu falei, quando eu disse... Pois não, vereador Vone. Ouvindo atentamente, eu acho que uma oportunidade, até o vereador Atassis coloca, eu acho que assim, a grande preocupação, Atassis, é que nós não temos também conhecimento que nenhum deputado da bancada cearense tem abordado esse tema em pronunciamento na casa. Eu acho, vereador Agenor, que os nossos representantes, e aí se inclui os do PT, aqueles que a gente votou, têm que se pronunciar, tornar público isso através de pronunciamento na sessão da Câmara. A gente sabe que todo decreto desse, toda medida dessa, ela vem, Marcos, devido a uma pressão que tem da base sobre os deputados, mas agora eles têm que fazer coro, têm que se pronunciar no plenário da casa, e eu não tenho conhecimento que nenhum da bancada cearense tenha feito isso. O senador José Pimentel vai estar aqui agora dia 20, na sexta-feira. Acho que é uma oportunidade boa da gente conversar com ele, no sentido dele articular a bancada de senadores do Ceará e também a bancada federal, para que a gente possa, para que eles comecem a fazer pronunciamento no que se trata disso, para que essas providências possam ser tomadas. Então, só a título de sugestão, que a gente possa aproveitar a vinda do senador Zé Pimentel aqui, para poder a gente já pedir a ele que articule um pouco os outros, para começar a se pronunciar a respeito disso. Obrigado. Será, sem dúvida, um grande momento. Vai ter a palestra no dia 20, nesta casa, e com certeza nós vamos abordar esses assuntos. Mas quando eu tratei da questão da agropecuária e falo na indústria e no comércio, porque há uma ligação
entre esses setores, quando um quebra, consequentemente, vai quebrando os outros. E aí eu falava no início de um projeto que estamos trabalhando, e aí abro aqui ao plenário da casa para que a gente possa juntos construirmos, nós sabemos que o município de Itauá, vereador Alaô, tem sido um berço de recursos, seja a nível federal, seja a nível estadual. A prefeita Patrícia, com seus representantes, sempre tem buscado, o município tem crescido muito. Quantas obras não estão sendo feitas atualmente, por exemplo? Cada dia são várias obras sendo construídas no nosso município. E é preciso, aí o teor desse projeto, vereadora Fátima, é que a gente possa obrigar, através de um projeto de lei, as empresas que estão construindo aqui a comprarem no nosso município, comprar matéria-prima, como também a mão de obra, a não ser quando haja uma discrepância muito grande de valores. Por quê? Não se admite, vereador Fábio, já palavra, concedo já, se admite nós construirmos aqui e ter que vir tijolos, por exemplo, lá de Canindé, de Russas, onde temos aqui, ao meu conhecimento, nós temos 2 cerâmicas aqui, funcionando, uma aqui no Jordão, outra ali em Marrecas, que estão gerando emprego, que não estão tendo benefícios, seja fiscais, de qualquer natureza. Não estão. E é preciso que a gente tenha, e eu vou insistir nisso. Desde antes eu falava, nós não estamos conseguindo ajudar as empresas aqui do nosso município. E esse projeto vem de encontro, a meu ver, vem de encontro com o interesse do comércio local. Até porque é um dinheiro que vem de fora, mas que ele vai circular aqui no nosso município. Se o valor da matéria-prima, seja do produto utilizado naquela construção, for igual ao que vem de fora, e aí você pode trabalhar, não, se eu comprei a R$100 um certo produto e aqui é 100, mas tem o transporte, tem outra despesa. Então é preciso que a gente possa, e o interesse é que a gente, a nível de casa, aí o Tarcísio falava lá da desunião que tem lá em cima, e graças a Deus nós não temos aqui. Isso é importante para casa. Aqui, quando se fala em bem comum, todo mundo está a favor. Então, é preciso que a gente possa trabalhar essa questão, esse projeto, para fortalecer um pouco, seja o comércio, seja a indústria, e aí em tempos de crise, principalmente, nós estamos necessitando muito de um projeto dessa natureza. Vereador Alaú. Presidente, quanto ao endividamento, eu acho que o presidente poderia fazer uma nota à Câmara e mandar para as emissoras de rádio dizendo qual foi a providência, a iniciativa da Câmara em mandar um documento com base no que o Banco Nordeste informou, e tendo em vista que está se aproximando o dia 31 de dezembro, que a Câmara está acompanhando essa questão. E era bom até a vinda do senador Pimentel, Vônio, a gente falar com ele não só sobre o endividamento, mas também sobre a BR-020, certo? Nós fizemos um requerimento semana passada, e é do conhecimento de todos que o serviço está parado. Não é para parar um serviço desse, até porque está sendo desmoralizante, está sendo desmoralizante para o chefe do DENIT do Ceará. É uma vergonha, ele 2 meses esteve em Itauá, na presença da senhora prefeita, com outros diretores do DENIT, e a maioria dos vereadores deu entrevista nas emissoras de rádio, garantindo, fosse uma corrida de 1 ano, tudo bem, ficava até calado, mas 2 meses, a pessoa vinha em Itauá, disse que tinha vindo pessoalmente pela própria BR-020, foi as palavras dele, para comprovar o estado realmente
e assegurou ao povo de Inhamuns, do Tauá, que até o dia 30 de novembro a estrada estaria pronta. Boa viagem a Tauá. E nós estamos vendo o quê, Marco Aurélio? Quantos quilômetros feitos? Poucos quilômetros feitos. A buraqueira vai aumentar. Tomara que em janeiro ela se acabe total, que venha chuva à vontade aqui para a nossa região, tá certo? Ou até antes. Então, deveria a gente se unir e aproveitar a vinda do senador Pimentel, não só dele, eu acho que vai ter outras pessoas, outros senadores, talvez, ou deputados federais, votados na região aqui durante o Festiberro. A gente poderia, presidente, você enfrentar esse trabalho e chamar para uma reunião os vereadores com esses representantes que estiverem aqui em Tauá, os deputados federais ou estaduais, ou o senador que tiver, e a gente fazer uma cobrança séria deles e exigir o compromisso. Nós não podemos exigir que eles vão garantir isso ou aquilo outro, mas exigir que eles trabalhem em cima de outros temas, e principalmente desses dois temas que estão atingindo a nossa população. Muito obrigado, presidente. Com relação à estrada BR-020, vereador, Sua Excelência relacionou muito bem o que está acontecendo. No dia da visita, né, o pessoal do DENIT vendo aqui, nós fomos avisados, esta casa foi avisada, tivemos reuniões com a prefeita e houve esse compromisso. E é uma vergonha o que está sendo feito lá. Confesso que sou leigo no assunto, mas se observarmos, aquele asfalto que tinha uma altura anterior, hoje parece que ele foi reduzido à metade. Creio que se houver, e vai haver, um bom inverno, tenho certeza disso, com as carretas que passam diariamente, constantemente ali, aquele conserto não vai durar nem 6 meses, mas não vai. Aí vamos estar novamente brigando aqui, pedindo aquela promessa todo dia. Quando vier, quantos carros, quantas mortes já têm acontecido. Então, é um momento importante, eu agradeço pela sugestão, agradeço, senhor presidente, também pelo espaço, e quero, durante esta semana, ouvir sugestão dos senhores para que a gente possa, juntos, construirmos esse projeto que tenho certeza, vereador Agenor, é um projeto que trará benefício ao nosso comércio local, né, seja a nossa indústria. Aí você vê, a agropecuária precisa utilizarmos mais na merenda escolar, todos esses os produtos que temos, né, os insumos, a matéria-prima, para que a gente possa dar condição para as pessoas continuarem produzindo aqui no nosso semiárido. Presidente, por favor, só porque eu tinha anotado aqui, a respeito do que você falou também sobre o problema de realização de licitações das empresas que ganham, principalmente da parte de serviço. Nós podemos, conversando até com o vereador Regis, pedir, senhora prefeita, que ao pessoa ganhar uma licitação, que ela converse e faça um pedido, para que ele analise os preços locais, tá certo? E faça uma avaliação da coisa e veja a conveniência de prestigiar Tauá comprando os comerciantes. Para isso ele pode pegar uma tabela de fora, trazer e discutir com os comerciantes se a coisa for parecida. A diferença é só do frete. Então, que ele seja sensibilizado, nós não podemos obrigar, mas que ele seja sensibilizado para, já que está ganhando o dinheiro aqui da obra que ele ganhou, que ele também prestigie e deixe boa parte do recurso nos comerciantes aqui do nosso município. Era só isso que eu esqueci, desculpe aí. Ok, vereador Agenor. Presidente, é rápido, se Vossa Excelência está concluindo aí o pronunciamento. Eu estou aqui na mesma linha do vereador Alaô. Eu entendo que todo esforço que for feito no sentido de movimentar a economia, isso é bem-vindo. Todo esforço que for feito no sentido de provocar essa movimentação a nível federal com relação ao endividamento dos produtores, eu entendo e sou de acordo aqui, eu vou dar uma de modo benefício com meu amigo, meu companheiro aqui, vereador Hélito Júnior, Vossa Excelência, mas eu entendo, presidente, que tem realmente que insistir nesse ponto do projeto do material e do serviço. Nem que tenha visto de inconstitucionalidade o projeto de lei, pode botar em frente, presidente, porque isso
provoca, vereador Regis, provoca pelo menos uma coisa, um exame de consciência, de avaliação por parte do poder público, de chamar aí daqueles que ganharam a licitação em Tauá, para que possa, olha, eu sei que a lei, nós não podemos criar uma lei para dizer assim, para obrigar a comprar o material aqui, isso não, há um vício de inconstitucionalidade e tal, mas que isso não faz parte da gente, vamos aprovar, se a prefeita sancionar, vamos colocar em prática. E aí provoca uma consciência do gestor, e evidente, dá um instrumento legal ao gestor de chamar, até para que o próprio gestor da pasta, seja qual for a secretaria, ele possa ter um instrumento, olha, eu estou chamando aqui, aqui não é obrigado, mas é um instrumento legal que me obriga, enquanto gestor, de chamar para que você possa fazer uma pesquisa de preço no nosso município e priorizar os produtores daqui. Como Vossa Excelência disse, não é obrigado, se tiver um milhão de tijolo aqui, se for R$100 aqui e Canidé sai por 90, não tem sentido, o empresário não vai comprar um de 100, podendo comprar de 90, e nós não podemos, ninguém pode obrigar. Mas é evidente que pode, no mínimo, chamar o produtor daqui para dizer, olha, ele fez uma pesquisa de preço geral e aqui está aqui. Vocês têm condição de bancar isso aqui? Porque o empresário tem os custos dele, cada qual de valer. Então, essa oportunidade do projeto, acho que vocês têm que tocar para frente mesmo. Nem que... Porque há da assessoria, a procuradoria da casa, dizer, olha, presidente, esse projeto é inconstitucional e tal, tem alguns vícios de constitucionalidade, mas toca para frente. Não é possível que Vossa Excelência não tenha maioria aqui para mais outro projeto. Eu acho que tem, né? Primeiro, o segundo ponto é a questão de endividamento. Tem que provocar, presidente. Tem que mandar as correspondências, tem que pedir para os produtores, independentemente de se não há entendimento na esfera federal, mas obriga, quando o Vão tem razão, quando a base provoca, obriga que há uma integração entre eles. Porque eu não acredito, eu acredito, mas não acredito, de que são pessoas responsáveis, são pessoas comprometidas, todas com interesse público, que vai brigar por causa de uma besteira dessa, porque não vai atender só a Tauá, vai atender o conjunto da sociedade do Nordeste todo. Como é que nós temos sempre a iniciativa, em todo canto que chega, a Câmara de Itauá sempre foi uma Câmara que avançou, Vone, na frente, nós temos que fazer nossa parte. É mandar correspondência para os deputados federais de todos os partidos, dos estaduais também. Eu recebi aqui uma mensagem do deputado Aldir, que disse que não recebeu. Ele está dizendo que está ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência. Foi encaminhado. Eu sei. Aí ele está dizendo, ele diz assim, ele até assim, tio, diga ao presidente, eu não estou conseguindo falar com ele, quero falar com ele, mas não chegou ao meu gabinete. Eu disse, eu vou aqui falar com o presidente agora, porque a correspondência foi encaminhada, ele está ouvindo, Vossa Excelência. E deve estar chegando lá, como vai chegar no deputado Odilon, na Derlânia e no deputado Naumi. Então, manda para todos. Se não fizerem, nós fizemos nossa parte, hein? Sim, tem o meu amigo Joaquim Noronha, né? O Noronha, e tem o Moisés, desculpa, presidente, é porque Vossa Excelência está na presidência, é porque eu estou falando aqui, tem o Moisés, que é um deputado, vamos dizer assim, que tem até mais conhecimento que os outros. Né? É igual eu quero me comparar com o vereador Tarcísio, com Vossa Excelência, com o presidente, com o Chico Neto, eu não sei se o resto aqui, o vereador Alaú é só aqui corre na fazenda dele, mas o Tarcísio não é, né? Então é diferente o conhecimento da área de agricultura, essa comparação. Então eu estou brincando, mas é verdade, acho que Vossa Excelência tem que insistir, persistir e não desistir. Aí nós vamos dizer aos nossos conterrâneos e os nossos produtores rurais, nós fizemos nossa parte é provocar, e Vossa Excelência tem que, enquanto estiver na presidência, depois o vereador Ronaldinho vai ocupar a partir de janeiro, que tem que fazer cada um, nós fazemos nossa parte, e Vossa Excelência, como presidente da casa, é o condutor desse processo. Se o presidente não conduzir, não vai para canto nenhum, né? Então, meus parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, estou aqui me enfileirando aí a ideia de Vossa Excelência e me coloco à disposição para que eu acho que Vossa Excelência tenha necessário. Dois pontos para finalizar, quero dizer que foi encaminhado, inclusive o vereador Aldir não recebeu, mas vai receber, talvez, é o tempo que o correio, né, que foi encaminhado via correio, mas deve receber. Com relação ao projeto, e aí eu vou insistir, e quero, por isso, que eu tenho a humildade, tenho uma ideia, mas tenho a humildade de trazer para essa casa, para a gente possa discutir todos esses pontos, porque aqui sei que tem
em determinadas áreas, tem vereadores que são especialistas. E a contribuição de cada um de vocês será importante para que a gente possa realmente construir um projeto que venha mexer um pouco com a consciência dos construtores, sem provocar prejuízos mesmo. Muitas vezes só precisa do despertar. Então, agradeço, presidente Vone, presidente, pelo espaço, por não ainda tenho 7 segundos aqui, ainda eu concedo a palavra ao vereador Wellington Júnior. Presidente, para contribuir com esse tema, que realmente é de grande importância também, inclusive já foi feito aqui vários pronunciamentos e pedidos nesta casa sobre a questão do distrito industrial da nossa cidade, né, que também nós temos que ver como é que está esse andamento, se for possível, pedir à nossa secretária da DECONT que nos dê uma posição. Acho que o presidente da casa deveria solicitar da secretaria como é que está essa situação. Já fiz alguns pronunciamentos sobre esse assunto e ainda não tive uma posição real de como se encontra. Inclusive citando várias e várias empresas geradoras de renda, gerador de emprego aqui na nossa região, que precisa apenas do incentivo. Isso eu já, inclusive, já conversei também com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem conhecimento disso, que você, inclusive, é uma das pessoas que produz, é empresário aqui, né? E sobre essa questão da compra dentro da região, eu vou mais além, vereador Agenor. Poderia também ser feitas essas compras nos interiores, nos comércios dos interiores também, para que realmente o dinheiro circule aqui. Isso eu já fiz pronunciamento também aqui no tribunal desta casa, falando sobre esse assunto, né, solicitando, se fosse possível, esse assunto. E eu acho que é de grande valia, e eu acho que é por aí. Nós temos que fazer com que o dinheiro gire aqui na nossa região. Né? O que nós estamos precisando é que realmente gire por aqui. Era só para contribuir e dizer que, mais uma vez, que você está de parabéns. Sua Excelência foi muito feliz em tratar também da questão do distrito industrial. Acho que a gente tem que ver essas questões com muito bons olhos e sensibilidade. Eu, inclusive, tratei com a secretária, falei com a prefeita a respeito do distrito industrial. Há realmente a intenção de fazer um projeto maior, bonito, né? Mas, inclusive, eu dei uma sugestão que já ouvi de muitos industriais aqui, de pequenos industriais. A nossa maior dificuldade hoje no nosso município em construir é o terreno, é você comprar o terreno. E se fosse, como existe o terreno já direcionado para o distrito industrial, se fosse loteado, disponibilizado, que desse um prazo, tenho certeza que muitos pequenos e médios industriais iam construir seus galpões. Haja vista que, sem tirar a responsabilidade aqui também, do município, como sugestão, a questão da energia, da água, a infraestrutura. Tenho certeza que seria um grande passo se houvesse, nesse sentido, a ideia de distribuir, lotear e distribuir as pessoas interessadas e que em um determinado tempo eles têm possibilidade de construir seus galpões e trabalhar. Seria uma ideia que eu já levei, inclusive, à prefeita e à secretária da DECONT. Presidente, só para concluir, lembrando aqui dos vários que eu já citei aqui nessa casa, não só uma vez, mas hoje nós temos uma pessoa aqui no Tauá, que ele faz um grande trabalho, o inventor, que é o rapaz, chama-se Geraldo, da Geramotos. Esse rapaz vive num local onde não tem condições de se trabalhar, de que se possa se expandir. Esse rapaz tem que ser ajudado. Tem a forma de expandir o progresso para a nossa região, mas está faltando apoio. Eu estou dando um exemplo de como já falei, da Vossa Excelência também, que tem aqui é produtor de cadeiras, e assim sucessivamente. Pessoal de marmoraria, de serigrafias, fábrica de de bolo, fábrica de panificação, e assim sucessivamente. Que eu já citei aqui várias e várias vezes aqui a tribuna desta casa. A gente tem que realmente partir para esse tema. Obrigado. Pelo que eu já conversei, já ouvi com alguns industriais, tenho certeza que se for disponibilizado o terreno e a infraestrutura, nós iniciaremos com mais de 20 já de início. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores.
Senhor presidente, Marcos, eu vou pedir só para falar aqui mesmo. Fica à vontade. Acho que mais um momento de reflexão diante do que nós temos vivido, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E aqueles momentos em que acontecem os picos e que a gente não pode perder a sensibilidade de sentir, de se solidarizar com a dor das pessoas, com o que está acontecendo. E nessa última semana, a gente teve, no dia 12/11, uma chacina em Fortaleza, em Messejana, onde foram executados 11 pessoas do sexo masculino em 3 horas e meia, onde provavelmente um chefe do tráfico foi executado com 30 tiros. E ainda ficaram 7 pessoas feridas. Quando nós estivemos com o governador, ele mostrou-se preocupado e com várias propostas de projetos, muitos em andamentos, mas infelizmente aconteceu isso em Fortaleza e a gente não pode deixar de ficar perplexo com isso. E essas situações que às vezes deixam a gente assim meio sem norte, meio que desacreditado com essa nossa realidade. Parece que não existe um horizonte de paz, né? Não existe um horizonte de paz e a gente chega a ficar desesperado. E nessa mesma linha a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, né? 6 mortes, 6 homicídios dia, no estado do tamanho do Rio Grande do Norte, do que dá 180 pessoas por mês, é a média que tem acontecido nos últimos anos, também na Paraíba, e tivemos Fortaleza, né, até aqui em Tauá, nós tivemos aquelas situações, aqueles picos com várias execuções, e da gente se preocupar, da gente realmente ir atrás, como fizemos, como, de qualquer forma, tentamos melhorar um pouco mais a nossa realidade. Outro fato também que chamou a atenção foi o que aconteceu em Mariana, né, no dia 5 de novembro, onde a mineradora Samarco, né, desenvolvia esse projeto dela lá com minério e houve o rompimento, né, das barragens, destruindo o distrito de Mariana, e várias pessoas morreram, ainda tem pessoas desaparecidas. E, segundo eu vi hoje, o depoimento da representante do IBAMA, aquele rejeito vai em torno de 800 quilômetros até chegar no mar. Talvez eles estão estimando que seja o maior prejuízo ecológico do mundo, esse acidente que aconteceu aqui no Brasil. Muitos peixes mortos, a flora, a fauna totalmente sendo destruída. E vi até um projeto muito bonito no Espírito Santo, hoje o pessoal fazendo um projeto que foi batizado Arca de Noé, onde as pessoas estavam recolhendo os peixes, tentando recolher o que dava para preservar, né? E depois colocar no rio quando o Rio Doce, assim, tivesse restabelecido as suas condições de sobrevivência, tanto para a fauna quanto para a flora. E, assim, a gente tem certeza que a empresa que deu um laudo, né, dizendo que estava tudo sob controle, estava tudo dentro do normal, não pode estar certa. Os abalos que ali aconteceram foram considerados muito, muito baixos, abalos sísmicos, para justificar o tamanho desse prejuízo, tanto humano quanto a natureza. E são essas situações que faz a gente refletir, né? A gente vê que a perspectiva de seca também para a gente é grande, mas o quão despreparado nós vivemos. A gente não pode só ir construindo e fazendo as coisas sem olhar para o todo, sem olhar para o tudo e ver que os acidentes podem acontecer, qual o grau de proporção, o que pode ser prevenido, porque um acidente desse, como aconteceu em Minas Gerais, era prevenível,
É um dano que a empresa está propondo aí 1 bilhão para cobrir os danos, mas jamais vai cobrir o prejuízo que aconteceu. E a diferença de cultura, onde a gente vê que muitas cidades ao longo do Rio Doce, que cresceram em torno do Rio Doce, do percurso do Rio Doce, já estão fazendo reserva de água mineral. E onde em Paris, os taxistas desligaram os taxímetros para ajudar as pessoas, no Brasil estão dobrando, triplicando o preço da água mineral para poder vender para aqueles que vão precisar durante esse período de necessidade. Graças a Deus, eu já vi que já estão com os projetos aí para conseguir separar o minério da água e depois passar por uma purificação. Parece que em Governador Valadares eles já estão conseguindo fazer isso. E a outra situação, que é como eu falei, em Paris, foi o que aconteceu no dia 13, né, à noite, os atentados, né? E é uma situação que a gente fica com medo. Por que a gente vai estar preocupada com Paris? Porque a gente é solidário, aquelas pessoas foram executadas ali, um país que sempre foi conhecido pelos ideais de fraternidade, de liberdade, de igualdade, onde muitos vão morar lá porque esses princípios são valorizados. Mas hoje, o presidente de lá disse que a França está em guerra e pediu o apoio das maiores nações do mundo, pediu o apoio dos Estados Unidos e pediu o apoio da Rússia. E a gente tem que ficar preocupado com isso. Será que a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial? Porque a ideia agora é entrar para o combate. E a gente fica preocupado. E a gente tem que se preocupar. A gente não está longe de tudo. A gente não pode pensar, porque nós estamos aqui no Brasil, nós estamos blindados. É preocupante. E é isso que a gente tem que usar a cabeça, tem que pensar, tem que se solidarizar. Vi algumas notas em redes sociais criticando porque alguém se solidarizava com a França, não se preocupava com os problemas brasileiros. Não, é porque a gente não pode ser insensível a tudo. Tudo isso está acontecendo perto da gente, longe. Mas isso pode culminar num grande problema mundial. E a gente tem que tentar preparado. Pois não, vereador Alaô? Vereadora Fátima, foi muito bom, eu estava aqui me lembrando, falando com o Régio, você fazer um relato sobre isso, porque são momentos que estão acontecendo e às vezes a gente acha que poderá não ter uma gravidade subsequente, mas pode muito bem isso ser um caminho, uma abertura para um desastre até. E como na França lá, quem acompanhou, eu acompanhei muito bem aí esses dias na televisão, tinha vários brasileiros, foram atingidas pessoas de vários países, aí chega um presidente para dizer que é caso de guerra, está entendendo? Isso já preocupa muito. E você sabe que esses terroristas, como eu vi um lá, que na hora que impediram dele entrar no estádio, ele correu, entrou num restaurante, num café e explodiu lá, está entendendo? Entendeu? Então, são pessoas recrutadas, eles têm lá pessoas de vários países, recrutadas em bairros pobres lá da França, como a gente viu lá, para quê? Para no momento certo, parece que prepara o espírito deles, agora é sua vez. Os caras estão lá para suicidas, para fazer crimes do tamanho como foi, e poderá ocorrer muitos outros se o serviço de inteligência não procurar acompanhar ou tentar evitar e prender essas pessoas para que não haja maior problema, um desastre ainda maior. E aqui no Brasil, esse problema da mineradora, que é um problema sério, infelizmente, se ela acabar, por exemplo, a mineradora, a cidade vai à falência, a cidade de Mariana, né? Então, Mariana é uma riqueza, deixa uma riqueza muito grande lá. E esses atentados pequenos aqui em Fortaleza que pode repercutir diferente. Foi preso ontem, parece, um paulista, numa BMW. Ele foi preso, é um dos caras que estava controlando, parece. Foi dado no jornal, entendeu? Então, só para colaborar com você, que eu estava pensando nisso aí. Obrigada, vereador Alaú. Então, é isso que a gente tem que pensar e se colocar dentro desse contexto. Ninguém está blindado, ninguém, nenhum de nós.
E essa é a nossa realidade, aqui e fora do Brasil. E eu acho que a gente precisa, mais uma vez, falar em cultura de paz, em cultura de paz. E era essa, assim, que eu queria falar, pedir por paz. Agradecendo a todos que fizeram uso da tribuna, passaremos agora à ordem do dia, com o projeto de decreto legislativo número 22 de 2015, de autoria do vereador João Evonilson Alexandrino de Souza, concede título de cidadania tauaense ao senhor José Enio César Cavalcante Ricarte e adota outras providências. José Enio César Cavalcante nasceu em 20 de 3 de 1972, na Vila da Cachoeira de Fora, Arneróis. Filho de Antônio Ricarte de Vasconcelos e Maria da Paz Cavalcante Ricarte. Iniciou sua vida estudantil na Vila da Cachoeira de Fora, onde fez a alfabetização. Posteriormente veio estudar em Tauá, onde cursou as primeiras séries de ensino fundamental. Em seguida foi estudar em Fortaleza, tendo cursado boa parte do ensino fundamental. Posteriormente retornou a Tauá para concluir as últimas séries do ensino fundamental e a primeira no ensino médio. Nesse período em que retornou a Tauá, trabalhou com sua tia Ana Ricardo nos primeiros anos de fundação da Boutique Ricardo. Em seguida retornou para Fortaleza, onde concluiu o ensino médio em 1990 e 91, ingressou na Faculdade de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Ceará. Durante o período em que permaneceu na faculdade, prestou concurso para escrivão da Polícia Federal e técnico da Procuradoria-Geral da República, dentre outros, tendo sido aprovado na primeira fase. Em 1995, prestou concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, tendo sido aprovado para o cargo de auxiliar judiciário da comarca de Tauá, tomando posse no referido cargo em janeiro de 1996, onde continua a exercer suas atividades no além cargo, que hoje é denominado de técnico judiciário. Ainda no ano de 96, casou-se com Maria Núbia, que teve 2 filhos, Isla Maria e José Enzo. Em 1999, concluiu a Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Ceará. Durante boa parte desse período em que reside e trabalha em Tauá, foi professor da disciplina de Física no Colégio Antônio Araripe e Lili Feitosa. Neste último, após ser aprovado no concurso público. Em 2008, concluiu a pós-graduação em História e Sociologia pela Universidade Regional do Cariri. É uma pessoa bastante identificada com a nossa região, vereador Vone, já de pronto, peço para subscrever esse projeto, decreto legislativo. Se o senhor tiver mais algo a acrescentar, fique à vontade. Acho que a biografia do Enio, por si só, já diz quem é ele. Conhecido de todos nós, acredito bem mais conhecido do vereador Felipe, vereador Marco Aurélio, que são advogados, conhece o trabalho dele. Mais de 20 anos que ele presta serviço à comunidade de Tauá. E acho que essa casa, peço aí o apoio dos colegas vereadores, das vereadoras, por entender que é algo merecido pelo serviço e pelo carinho que ele tem por a nossa terra. Acredito que todos nós já fomos lá na terceira vara resolver algum processo, alguma pendência, e o Enio sempre com muita atenção, com muito carinho com cada um de nós e com a população de Tauá. Por isso eu peço o apoio dos colegas vereadores. Em discussão, em votação, como vota o vereador Vone? Voto a favor. Vereadora Fátima Veloso. Eu voto a favor e peço para subscrever. Vereador Ananias. Fátima Guedes. Ataciso. Agenor. Wellington Urbano. Ronaldo Filho. Filipiana. Antes de votar, senhor presidente, queria só registrar aqui que o Enio sempre foi uma pessoa amiga, foi uma pessoa, sempre foi e é uma pessoa que sempre fez o bem, acabou me ensinando matemática quando eu fui fazer a prova de seleção no Colégio 7 de Setembro, e até hoje me atende tão bem. Então, uma pessoa espetacular, uma pessoa que realmente merece o reconhecimento
desta casa, porque uma pessoa que sempre fez o bem, sempre faz o bem e vai continuar fazendo. Então, voto a favor. Alaú. A favor, presidente. Cláudio Regis. Marco Aurélio. A presidência também vota a favor, aprovado por 13 vereadores presentes. Projeto Decreto Legislativo de autoria do vereador Ronaldo Filho. Concede título de cidadania tauense ao senhor Joaquim Martins de Souza e adota outras providências. Quem encaminhar, vereador? Joaquim Martins de Souza, ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1963 na cidade de Arneiroz. É filho do senhor Francisco Fagundes de Souza e da senhora Antônia Maria da Conceição, casado com a senhora Luísa Pedrosa Carlos, e veio a residir aqui na cidade de Itauá no ano de 1974. Portanto, já reside aqui no nosso município há mais de 40 anos. Passou boa parte deste tempo residindo no perímetro irrigado Vaz do Boi, onde trabalhou como agropecuarista, e no ano de 1996 passou a exercer o serviço de mototaxista, profissão essa que exerce até os dias atuais. O Joaquim, como ele é mais popularmente conhecido aqui, o Joaquim do 2020, né? Acredito que todos aqui o conhecem e eu queria pedir aqui a compreensão e o apoio de todos os colegas vereadores para que o referido projeto fosse aprovado. Em votação, com voto o vereador Marco Aurélio. Cláudio Regis. Alaú. Felipe Viana. Ronaldo Filho. Wellington Urbano. Agenor. Tarciso. Fátima Guedes, Ananias, Fátima Veloso, Vone. Por favor. O presidente também vota a favor, aprovado por 13 vereadores presentes. Terminada a ordem do dia, passaremos às considerações finais. Eu quero de forma rápida, inclusive já foi dito aqui, que no dia 20, sexta-feira, à noite, a partir das 19 horas, haverá uma palestra com o senador José Barroso Pimentel, no auditório aqui da Câmara Municipal de Itauá, sobre as ações do governo federal em Itauá e região dos Inhamuns. E é bom estarmos aqui para levarmos também as nossas sugestões e as nossas dificuldades que horas tratamos nesta casa. Como também o seminário Rota do Saber, né, que o José Pimentel vai ministrar aqui uma palestra. Como também do conhecimento de todos, acontecerá esta semana o grande evento Festiberro aqui no município de Itauá. Hoje já tive, hoje à tarde, no Parque de Exposição, está ficando... como sempre, muito bonito, muito adequado para o evento e com grandes atrações também no nosso município. Tenho certeza que isso vai gerar também renda ao pessoal que irão trabalhar, vender seus produtos. Para finalizar, eu quero tratar aqui, vereador Vone, finalizar só a minha parte, vereador Vone, eu abro já para você que está inscrito. Eu queria só acertar com vocês aqui uma situação. No dia 7 de dezembro, será a eleição da Câmara Municipal. Já foi protocolada a chapa única, e acreditamos que é única. No dia 7. No dia 14, será a última sessão. Aí eu queria, alguém já me perguntava, e nós já temos que ir trabalhando, convidando, para a gente marcar também a entrega das honrarias, né? E, assim, se houver conveniência de todos, nós queríamos o que? Fazermos na sessão entre o dia 14 e o dia 18. Tem o dia 16 no meio, que é uma quarta-feira. O que vocês acham? Difícil, o dia 14 é a última sessão. Então, 15 é terça-feira, 16, quarta, por aí. Sim, alguma sugestão? Sexta-feira, 18. Alguém, alguma... Sim, 18 de dezembro. Pode falar, vamos ficar à vontade para a gente discutir, por isso que eu trago esse assunto para a gente discutir.
Deixa eu só fazer o seguinte, eu peço só aqui a permissão aos senhores, eu quero ouvir o vereador Vone, nós encerraremos a sessão e em seguida a gente discute aqui internamente. O vereador Vone está inscrito. Presidente, rapidamente, é porque são, só para o presidente ferrou comunicado, mas ficou meio confuso, são 2 momentos. Tem o seminário Rota do Saber, que o senador Zé Pimentel vem fazer junto à Secretaria de Educação do município, que é a partir das 13 horas, né? E à noite, aí tem uma palestra dele na Câmara, tratando um pouco das ações do governo federal. São 2 momentos para poder ficar claro para a população que queira participar. O primeiro é na Secretaria de Educação, a partir das 13 horas, o evento, e depois, à noite, aí ele tem um momento, uma palestra dele aqui na Câmara. Sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão. Peço aos senhores vereadores que fiquem só para a gente acertar a data, para a gente discutir e acertar a data da entrega de honrarias. Sugestões?